Olá, caros telespectadores, eu sou Karen Reis e está no ar mais um Jornal em Forma. Hoje falaremos sobre as duas principais revoluções que marcaram o século XVIII, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção, tendo a Inglaterra como pioneira nesse processo. Podemos citar diversos motivos do pioneirismo inglês, dentre eles a Revolução Gloriosa, em que o sistema inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, o Ato de Navegação, ou a lei que enfraqueceu a concorrência e permitiu que a Inglaterra controlasse as maiores rotas comerciais e marítimas do mundo. Esse ato de navegação fez com que houvesse muito acúmulo de capital e a burguesia enriquecesse ainda mais. A partir desse capital, ela pôde investir em pesquisas para a invenção das máquinas, aperfeiçoamento de processos produtivos e o financiamento da criação de indústrias têxteis. Não só isso, mas a Inglaterra também tinha privilégios e vantagens por sua posição geográfica, que permitia o livre comércio tão necessário para a economia dos povos que viviam nos burgos. Com todo o crescimento da indústria têxtil, foi necessária a utilização de mais matéria-prima, o pastoreio de ovelhas para a retirada de lã e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. Assim, tudo isso foi responsável pela utilização de terras comuns, ocupadas por camponeses que tinham relações de trabalho ainda feudais e que foram expulsos de suas terras. Esse processo foi responsável pelo chamado êxodo rural, ou uma migração do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. Esse processo favoreceu as indústrias, que agora possuíam mão de obra abundante e barata. Porém, entre as marcas deixadas pela revolução tão tecnológica, temos como consequência da construção dela péssimas condições de trabalho, como carga horária extremamente alta e abusiva, com cerca de 16 horas diárias, baixas remunerações devido à alta procura por trabalho e desrespeito aos direitos que temos hoje, como, por exemplo, a falta de proibição da mão de obra infantil. Essa relação entre trabalhador e patrão influenciou diversos campos, entre eles o surgimento da educação física, com o objetivo de preparar os futuros trabalhadores fabris, qualificando a mão de obra. As péssimas condições de trabalho fizeram com que os trabalhadores se voltassem contra seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo, derivado de Ned Ludd, em que os trabalhadores quebravam as máquinas, alegando que essas roubavam os seus empregos e diminuíam os seus salários, e o cartismo, inspirado na Carta do Povo, em que lutava-se por direitos trabalhistas e políticos para a classe operária na Inglaterra. E logo, depois do intervalo, vamos descobrir mais sobre quais foram os resultados da Revolução Industrial. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero. Estamos de volta! A Revolução trouxe novas tecnologias como a máquina a vapor e o telégrafo. A Inglaterra tornou-se a maior potência urbana e comercial do mundo, além da expansão da industrialização, por meio da busca de matérias-primas e mercado consumidor, resultando em outras revoluções industriais, que alcançaram todo o mundo. Não é à toa que hoje vivemos a terceira grande revolução tecnológica. A relação existente entre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa tem tudo a ver com seu contexto histórico. A Revolução Francesa está entre as maiores revoluções da história da humanidade, levantando uma série de bandeiras, entre elas os direitos do homem e o poder de uma revolução popular. O nome Revolução Francesa é dado ao conjunto de acontecimentos
entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799, que alteraram o quadro político e social da França, impactando e inspirando todo o mundo. Antes de entender como a Revolução começou, é preciso compreender que a França passava por um momento péssimo em sua história. A população se encontrava em extrema pobreza, e os impostos para sustentar a coroa só aumentavam. Mas não foi somente essa insatisfação que levou o povo a lutar, mas também a disputa por um espaço para os burgueses, ou os moradores dos burgos, normalmente comerciantes. A pirâmide estatal conservadora, onde dominava o rei, com o poder assegurado pelo clero e pela nobreza, ambos sustentados pelo povo, que pagava com impostos. Depois de toda uma situação ruim consolidada, se formam assembleias para dar direitos a todos, o que não é bem visto pelo rei. É nessas assembleias onde as opiniões se dividem de um lado, pois existem os girondinos, defendendo os interesses da nobreza, e de outro, pois existem os jacobinos, defendendo a burguesia, assim como a Revolução. Assim, a Revolução começa com a convocação dos Estados Gerais e a queda da Bastilha. A Revolução em si foi dividida em 4 partes. São elas: a Monarquia Constitucional de 1789 a 1792, a Convenção Nacional, o Terror e o Diretório. A Monarquia Constitucional começa no início de 26 de agosto de 1789. Foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, assim como liberté, égalité e fraternité, lema da Revolução. Foi o fim do absolutismo, onde o rei não tinha mais o poder, e transformou o poder em legislativo, executivo e judiciário. Só homens podiam votar, mas ainda assim existia a participação popular na política. Com essa mudança, aboliram a servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos, porém, manteve-se a escravidão nas colônias. A instabilidade da França ainda era grande e a Constituição ficou pronta apenas em setembro de 1791. Assim começa a fase de Convenção Nacional, a época da ascensão dos posicionamentos políticos e tomadas de poder pela esquerda. É dada a ordem de morte pela guilhotina para o rei Luís, acusado de traição em janeiro de 1793. Os jacobinos tinham um líder chamado Maximilien Robespierre, que queria a instalação de uma república e um governo popular, com um líder mais liberal. A fase do terror é um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra os revolucionários eram condenados à guilhotina. As execuções tornavam-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia num ato público. Para os ditadores, essas execuções eram uma forma justa de acabar com os inimigos. Porém, essas atitudes causavam um terror na população, que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. Houve ainda a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Ocorreu a morte da Rainha Maria Antonieta pelos jacobinos e de representantes religiosos. Nessa sequência, após ser detido, Robespierre foi executado, na ocasião em que ficou conhecida como o Golpe do Novo Terminador, em 1794. No Diretório, os últimos 5 anos da Revolução tiveram ascensão da alta burguesia. Os girondinos subiram ao poder. A fase recebe esse nome porque existiam 5 diretores que governavam a França neste período. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante a sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população e, ao revogar o congelamento de preços, a variação de países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real, no êxito, buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante dessa situação, o Diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos.
Dessa maneira, Bonaparte dá um golpe, o 18 Brumário, onde instaurou o consulado, o governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. No próximo bloco, veremos mais sobre as consequências. Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Doli, da Guaraná, o melhor. Doli Guaraná, sabor brasileiro. Doli, da Guaraná, o melhor. Doli Guaraná, sabor brasileiro. Doli Guaraná, sou o Dolinho, seu amiguinho. Doli, 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 Doli. A Revolução foi influenciada pelos ideais do Iluminismo e inspirou a independência americana em 1776. Considerada como o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea, aboliu a servidão e os direitos feudais e ainda proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade, como liberté, égalité e fraternité, frase de autoria de Jean-Jacques Rousseau. Para a própria França, abriu-se em 1789 o longo período de convulsões políticas do século XIX, fazendo-a passar por várias repúblicas, uma ditadura, uma monarquia constitucional e 2 impérios. Mas qual foi o impacto das revoluções na sociedade? Houve a consolidação da sociologia e a ascensão do positivismo com ideias humanistas, além do desenvolvimento de movimentos artísticos, como o romantismo e o realismo. O romantismo foi um movimento artístico e literário do século XVIII e XIX, surgiu na Europa e depois se expandiu. O movimento era oposto ao neoclassicismo. Uma de suas diferenças era que no neoclassicismo havia uma retomada de artes grego-romanas e no romantismo, uma retornada de artes góticas. Ambas com a mesma época de revoluções, assim como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Posterior a esses movimentos, no início do século XIX, surgiu um movimento artístico chamado realismo, que foi oposto ao romantismo. Mas a diferença mais marcante está nos seus temas. As obras românticas tinham uso de exagero na dramaticidade, assim como emoções e idealizações do corpo das mulheres. Já no realismo, não havia uso exagerado da natureza, e sim um foco no cotidiano das pessoas, fazendo críticas sociais e mostrando as desigualdades em sua maioria. Os principais artistas do romantismo foram o francês Eugène Delacroix, o espanhol Francisco Goya e, na Inglaterra, John Constable, entre outros. Os estilos de suas pinturas eram contrastantes entre claro e escuro, assim como as marcas de pinceladas fortes. No realismo temos Gustave Courbet e Edouard Manet. E o estilo de suas pinturas normalmente eram cores mais claras, como verde e azul, entre outros, além de pinceladas mais leves. Chegamos ao fim do nosso jornal Telespectadores. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima com o Jornal Informa. Muito obrigada!